Leandros também, para a gente poder falar um pouquinho sobre um tema que é absolutamente essencial no nosso estado. Se puder fechar o som, ficou ouvindo o que eu estou falando? Obrigada. Obrigada. Ótimo, senão eu me perco demais, aí fica difícil. E queria falar, inclusive, que fiquem à vontade para poder interromper, interferir, perguntar, que eu acho que o importante é que a gente tenha liberdade para um bate-papo, para esclarecer as dúvidas que eventualmente surjam, que a gente possa discutir o que de fato importa. Bom, eu queria começar falando um pouquinho sobre democracia de gênero com vocês, né? Por que a gente está aqui preocupado? E isso é uma realidade no Brasil, e não é só uma realidade no Brasil, é uma realidade no mundo. Por que estamos preocupados em discutir e falar sobre a necessidade do implemento da participação da mulher na política? E aí, quando eu falo dessa participação, eu estou me referindo especificamente à ocupação dos espaços de poder institucionais. Porque a mulher já ocupa uma série de espaços de poder, ela já faz atuação política. Me desculpem. Ela já faz uma atuação política importante, atuação partidária, político-partidária, mas esses espaços, diretoria e presidência no âmbito dos partidos, ocupação de cargos nos partidos, ocupação de espaços em secretarias, desenvolvimento de lideranças, esse espaço é que ainda a gente ainda tem que lutar muito para ocupar. E é importante, eu sempre gosto de começar com essa necessária consciência e reconhecimento de que nós, mulheres, podemos e temos todas as habilidades e capacidades para ocupar esse espaço. Há uma formação histórica, cultural, que não é, e aí repito, não é privilégio do Brasil, isso é comum à nossa sociedade atual, no mundo inteiro, que em alguma medida relega as mulheres a alguns espaços específicos na sociedade. Quando a gente vai trabalhar sobre a ocupação do espaço das mulheres na política, a gente consegue até perceber alguns momentos na própria vida da mulher que ela participa mais e que ela participa menos, que dizem respeito exatamente com essas funções que a sociedade reconhece como nossas. Por exemplo, há a compreensão histórica de que a mulher é responsável pela família. E aí, responsável em todos os aspectos. Então, ela é responsável pelos filhos, em alguma medida se impõe a responsabilidade para o marido e a gestão da casa. Então, todo aquele trabalho invisível de pensar o que deve ser feito, os horários, quem busca quem, levar no cargo da mulher. E não só com relação aos seus filhos. Quando você tem uma família quando a gente começa a precisar de cuidar dos idosos, cuidar dos pais, familiar doente, em geral, isso também é uma responsabilidade atribuída, que se reconhece ou se vincula o espaço do cuidado à mulher. Ou vamos chamar de habilidade, a gente coloca como habilidade ou como essa capacidade de multitarefa, que na verdade serve para uma série de cargas que impede ou dificulta o desenvolvimento e a ocupação de outros espaços. Então, eu começo falando sobre essa questão que, em geral, né, e até na ciência política, os estudiosos vão trabalhar como se houvesse uma separação, né, uma polaridade entre público-privado ou público e doméstico, para atribuir essas especificidades ou essas capacidades e essas obrigações entre homens e mulheres, daí que o público fica para os homens e o privado para as mulheres. E isso acaba sendo naturalizado e introjetado inclusive em nós mulheres, que reconhecemos essas obrigações. Então, como que a gente percebe isso na história ou no contexto das mulheres? As mulheres, em geral, elas participam mais da vida política quando elas são jovens, ou seja, antes de constituir ou de responsabilizar-se por uma família, e depois que os filhos já estão crescidos, já estão em outra fase da vida. Em geral, quando ela já cumpriu essa função com a sociedade. E aí que eu acho que a gente também precisa rever
essa divisão desses espaços e essa função, porque senão a gente não vai conseguir trazer essa responsabilidade, trazer essas mulheres para a ocupação dos espaços. Então, é importante sempre a gente lembrar de o que a gente trabalha, ou a forma que a gente trabalha a construção da sociedade ainda hoje, ela está calcada numa falsa neutralidade de gênero. Não existe neutralidade de gênero, né? A gente precisa já começar afastando isso. Não somos iguais ainda. A nossa Constituição estabelece isso. Os tratados humanos de direito internacionais preveem isso. Todas as regras trabalham com isso, mas a gente ainda tem um caminho para percorrer. Por isso que mulheres como vocês, que estão aqui hoje, dispostas e interessadas a aprender e ocupar um espaço, a trilhar um caminho que não é um caminho fácil, que não é hoje ainda um caminho naturalizado para essas mulheres, merecem os nossos parabéns. Então, e o reconhecimento desse esforço. Bom, então essa sociedade ela não é uma sociedade neutra. Nós estamos aqui, o que a gente pode fazer com relação a isso? Primeiro, reconhecer, né, e aí lutar pelo reconhecimento desse espaço que não é obrigatoriamente meu. Eu posso distribuir funções em toda a minha vida com as pessoas que compõem o mesmo espaço que eu. E para nós mulheres, fica muito mais fácil fazer isso quando a gente consegue desenvolver e fortalecer as nossas redes de apoio. Se a gente ainda está inserido nessa cultura que distribui os trabalhos dessa forma, né, que não é neutra, que não é igual, formar essas redes de apoio é essencial. Essas redes de apoio, elas são muito comuns. Muito provavelmente, vocês já têm redes. O que a gente, às vezes, não tem é a consciência dessas redes, a clareza delas e a forma com que a gente pode utilizar delas. Seja para a divisão de funções, para viabilizar a nossa participação e ocupação de outros espaços, seja para o auxílio na própria campanha, na própria atividade política. Então, reconhecer e trabalhar essas redes é a primeira etapa de quem está interessado em ingressar nessa atividade política. Então, aliás, né, vamos falar aí como segunda etapa. A primeira etapa é necessariamente ali aquela tomada de consciência, né? O meu lugar não está restrito àquilo que a sociedade culturalmente disse que está. Eu não sou obrigada a ficar privada dos espaços de tomada de decisão. Eu posso ocupar esses espaços com a mesma capacidade, a mesma habilidade que os homens sempre ocuparam, simplesmente porque historicamente esse espaço lhes foi franqueado. E segundo, eu preciso fortalecer e reconhecer as minhas redes de apoio e apoiar e fortalecer essas mulheres que me cercam. A cultura e a ideia da mulher como inimiga, das mulheres como inimigas, enfraquecem essa estrutura que a gente precisa de apoio mútuo. Os homens já aprenderam e já sabem desenvolver essas redes há muito tempo, né? Essa habilidade, esse conto, essa história, ele foi passando, né, ao longo da vida, ao longo da história, de forma que ela está tão introjetada na gente que demanda um esforço, ainda hoje, de reconhecer quando eventualmente a gente pode estar prejudicando ou boicotando outra mulher. Então, nesse momento, cabe inclusive um olhar para nós mesmas sobre em que medida e se em que situação nós eventualmente podemos estar fazendo isso com outras mulheres. E chamar a atenção para aquelas mulheres que estão no nosso entorno, para que elas também não façam isso conosco. Né? Essa atividade, esse coleguismo, essa parceria, ela é essencial. Tem uma palavra que tem se tornado muito comum entre as redes de mulheres e os grupos de mulheres, é possível que você já tenha ouvido falar, que é a sororidade, né? Que é uma leitura, né? Quando a gente fala em fraternidade, a gente fala do fraterno, a gente está falando do irmão, e ainda é uma leitura masculina. Quando a gente fala da sororidade, a gente está falando dessa leitura entre as irmãs. Precisa ter essa distinção? Olha, linguagem é poder. Então, ocupar o espaço da linguagem, reconhecer a linguagem que abarca o feminino, também é ocupar espaço de poder. Então, quando a gente fala
Por exemplo, uma questão que foi super polêmica de falar presidente e presidenta, né, reconhecer o feminino ainda causa estranhamento. E quando se fala, por exemplo, no português ou nas limitações de português, o português e a língua ela é fluida, ela se desenvolve. E o curioso é que a gente ainda não tenha desenvolvido para ter algumas expressões como feminino e masculino em todos os espaços. Né? E aí, a título de exemplo, por curiosidade, recentemente é que se determinou que os títulos no direito de bacharelado para as mulheres têm que constar como bacharela. Existe a palavra bacharela e bacharel. E até bem pouco tempo atrás, o meu título vem como bacharel em direito. Então, esse espaço, o espaço da linguagem, também é um espaço de poder, também é um espaço a ser ocupado. O que isso tem a ver com política? Absolutamente tudo. Né? Nós estamos normalizando uma série de espaços como masculino. Né? Aliás, está normalizado. O que nós estamos propondo agora é abalar essa estrutura. A candidatura, a pretensa candidatura de cada uma de vocês abala essa estrutura. Eu sou capaz de apostar que todas vocês recebeu em algum momento, em alguma medida, alguma mensagem de estranhamento quando se apresenta ou se propõe a enfrentar essa esfera política. Isso é decorrência dessa naturalização dos espaços. Então, a gente precisa já ter consciência dessa dificuldade, não para impedir a nossa caminhada, mas para fortalecer essa caminhada. Por quê? E aí, retornando ao que eu tinha falado no início, nós estamos num contexto em que não existe neutralidade de gênero. Essa fala, aliás, eu posso chamar isso de uma falácia. É a falácia, é a falsa neutralidade de gênero. A Simone de Beauvoir, né, há muitos anos atrás, escreveu o livro dela, O Primeiro Sexo, e lá ela fala um pouco sobre isso de uma forma muito interessante. Ela vai dizer o seguinte: quando a gente fala da alteridade, né, a alteridade é o diferente, né, é o outro. A alteridade é um conceito relacional. Então, depende de quem fala e de onde fala. Por exemplo, se você hospeda, você recebe na sua casa um estrangeiro, né, uma pessoa de Portugal vai te visitar, está lá na sua casa, ele é o outro. Toda a cultura dele é o diferente, tudo nele é o diferente. Ele representa a alteridade na sua casa, na sua comunidade. Quando você devolve, né, vai retribuir essa visita, vai a Portugal visitar esse amigo que você recebeu em casa, a situação inverte. Você passa a ser o outro, você passa a ser o diferente, você passa a ser a alteridade. O que Simone de Beauvoir mostra é que em uma sociedade que é composto por todo... Né, não vou tratar aqui de toda a discussão sobre as identidades de gênero, multiplicidade, etc., mas partindo do momento em que esse livro foi escrito e ela reconhece ali homem e mulher, numa sociedade composta por esses dois elementos, a mulher representaria a alteridade e o outro em todas as perspectivas. Porque o homem é o homem e o neutro. Então, essa é uma situação muito problemática para nós. Então, reconhecer e entender isso é muito importante. Então, por que a gente precisa hoje falar em democracia de gênero? Não basta falar em democracia? Bom, deveria bastar. Quando a gente fala um dos elementos centrais da democracia, é essencialmente permitir e franquear a participação de todos e todas. É uma participação inclusiva. É permitir que todos e todas sejam capazes ou tenham a possibilidade de escolher quem pode ser o seu representante. Nós estamos falando de sociedades complexas, muito grandes. E além de poder participar para escolher os representantes, poder eventualmente, se assim desejar, se apresentar como um representante possível. Então, essa participação, ela tem que ser franqueada e tem que ser viável para ambos os gêneros, para homens e para as mulheres, de igual forma. A partir do momento que a gente reconhece que
que a gente vive uma falsa neutralidade de gênero, eu preciso claramente dizer que estamos aqui lutando por uma democracia de gênero, para que permita e para que franqueie e para que seja possível as mulheres chegarem aos mesmos espaços que os homens, fazer uso da sua voz, fazer uso da sua perspectiva para moldar a sociedade também à sua imagem. Quando a gente limita essa participação, né, ou identifica que essa limitação não é necessariamente legal ou não somente legal, mas a gente identifica que as casas legislativas são compostas majoritariamente por homens, o que a gente vai perceber é que a perspectiva que vai ser utilizada para votação e para propositura dos projetos de lei, para avaliação das questões que são postas ali naquele espaço de poder, elas são com um perfil só. Elas refletem ou elas dizem respeito a uma única visão de mundo. Ora, se a gente voltar o olhar para os espaços, para as empresas, né, para todos os lugares, a gente vai perceber que é valorizado hoje a diversidade. E a diversidade ela é valorizada não por acaso. A gente vive num mundo muito complexo, em que tudo muda. Se eu não tiver condições de antecipar minimamente o que pode, como aquela minha postura, como aquela minha atividade pode ser vista em um determinado local, eu estou atrasado, eu estou perdendo espaço naquele local. Isso vale para o espaço privado, isso vale para o empreendedorismo, isso vale para o mercado financeiro, isso vale também para o espaço público, isso vale para a tomada de decisão, isso vale para a formatação do nosso Estado e para aquilo que ele precisa ter. Então eu vou discutir políticas relativas à licença maternidade, a afastamento, a tratamentos, enfim, todas essas questões, sem contar com a participação de metade da população. Isso não faz o menor sentido. Então, eu preciso dessa tomada de consciência. E é muito interessante a gente pensar, e aí eu aproveito para citar Robert Downey, cientista político, que faz um apontamento muito interessante, que há apenas cerca de 4 ou 5 gerações atrás, as mulheres no mundo inteiro não tinham espaço na política. Não podiam ocupar esse espaço. É muito pouco tempo para a história mundial, e aí quando a gente vem para a história do Brasil é menos ainda, porque nós estamos falando da década de 30, 1932, que eu passo a ter a possibilidade da mulher votar. Esse tempo é muito curto, essa caminhada, a gente já está no começo dessa caminhada, dessa ocupação. Então, essa dificuldade, ela não pode ser tida como uma dificuldade ou culpa das mulheres por si só, ou por características naturais. Isso não é real. Isso é uma forma de nos enfraquecer, de nos colocar em dúvida, da gente começar a pensar, meu Deus, será que eu consigo? Sim. A gente consegue, a gente pode ocupar esses espaços. Eles só não nos parecem tão naturais quanto são para os homens, porque os homens estão neles desde sempre. Então, essa caminhada, essa diferença da caminhada precisa estar claro para nós. Vocês já viram aquele filme Thelma e Louise? Pode levantar a mão aí. Já viram? Vou fazer um parêntese aqui para dizer que quem não viu pode parar tudo, ir embora para casa e falar, olha, agora eu vou ver um filme. É esse filme, Thelma e Louise. Eu vou falar uma coisa de um pedacinho desse filme sem dar spoiler. Peço para as colegas aí também não darem esse spoiler para as outras. Mas tem uma cena nesse filme, que essas duas mulheres, né, essas duas figuras, a Thelma e a Louise, elas partem para uma aventura. Tem um momento nessa aventura que elas se veem numa indecisão. Falar, e agora? A gente vai ou a gente volta? E aí elas se olham e elas falam, daqui não dá mais para voltar. A gente segue. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque a partir do momento que a gente toma consciência da nossa potência,
dos espaços que a gente ocupa e que a gente pode ocupar, da nossa força e da forma com que ainda hoje, em muitos locais de várias formas, a gente é indevidamente tratado, não dá para voltar atrás. Não dá para apagar o que a gente viu, o que a gente viveu, o que a gente aprendeu. É daqui para frente. Então, o meu segundo pedido para vocês é: vocês vão encontrar dificuldades. Quando vocês chegarem nesse ponto, pensem assim: daqui não dá para voltar. Abraça a sua rede e vai. Né? Não vai ser fácil, mas a gente precisa muito de vocês, da coragem de vocês. Né? E aí, por isso eu volto e falo sempre: uma rede forte é essencial para te ajudar, para te fortalecer, para dizer que você é capaz, para dividir funções, para ajudar a fazer campanha, para trabalhar junto, para tudo isso. Para a gente poder caminhar e reduzir, e trabalhar para reduzir essa desigualdade, para a gente finalmente alcançar de fato essa democracia de gênero. Bom, e aí quando a gente fala em democracia de gênero, que pontos aí que eu gostaria de falar? Então, primeiro, a gente precisa ver e reconhecer a nossa sociedade com essa perspectiva de gênero. Não existe neutralidade, os tratamentos não são iguais, as oportunidades não são iguais, então a gente precisa reconhecer e trabalhar para buscar essa igualdade, que é o que a nossa Constituição estabelece e apresenta como direito fundamental. Então, a igualdade de gênero, ela é sim um elemento essencial para qualquer sociedade que se pretenda democrática. Se eu não estiver trabalhando, buscando ou inserido nesse contexto de igualdade, eu estou fazendo alguma coisa errada. E spoiler, nós estamos aqui num contexto em que alguma coisa está errada. Né? Há, de fato, essa desigualdade. Vamos lutar para acabar com ela. O grau de inclusividade do sistema político, ele é uma condição fundamental para a consolidação desse próprio sistema político. E o que eu estou chamando de grau de inclusividade? Né? O grau de inclusividade é a extensão com que os direitos civis e políticos são garantidos a todos e quaisquer cidadãos, sem exceção. E, por fim, como eu já disse, a Constituição de 88 estabelece e apresenta como princípio visceral da Constituição a paridade de gênero. A Constituição da República, a paridade de gênero. Bom, além disso, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre outro tema. Eu fiquei sabendo, fui convidada para poder falar aqui um pouquinho com vocês sobre esse treinamento, quando conversei com uma amiga da SMEX sobre um projeto que nós estamos realizando pela associação da qual eu faço parte, que é a Associação Visibilidade Feminina. E aí eu aproveito para fazer um convite a todas para conhecerem a visibilidade feminina, se aproximarem um pouco ali de nós, que a gente está nesse caminho aí há 4 anos, né, desde 2016, começamos exatamente a candidatura de mulheres, a maior participação das mulheres na política. Agora, em 2020, a gente acabou de elaborar uma cartilha. É um guia acessível para as candidatas mulheres. Esse guia foi escrito em coautoria, entre a Visibilidade Feminina, a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados e com participação da Procuradoria Especial da Mulher no Senado Federal. Ele está ainda em fase de diagramação. Nós vamos disponibilizar publicamente, vai ficar em PDF gratuito a todos e a todas que tenham interesse de conhecer. E nesse guia a gente colocou de uma forma bem clara algumas das regrinhas principais que precisam ser observadas para quem tem interesse, para quem quer entrar nessa atividade, para quem quer participar mais ativamente na política. Então, eu vou citar aqui para vocês, apontar aqui para vocês algumas datas principais e queria falar, eu acho que vai dar tempo, um pouquinho sobre algumas novidades que o TSE trouxe nas resoluções de 2019 para as eleições de 2020, para tentar evitar o fantasminha, vou chamar assim,
das candidaturas laranjas. Bom, então começando com as datas. A primeira coisa para a gente observar, né, quem quer se candidatar em algum lugar, nós estamos falando aqui de eleições municipais, eu preciso ter o meu domicílio no município em que eu quero me candidatar. Então, como que eu sei isso? Como que eu sei se eu estou com o domicílio onde eu quero candidatar? O domicílio eleitoral, ele está acertado, você vai conferir ele no seu título de eleitor. É naquele município que você vota que você pode se candidatar. Não, mas eu estou querendo me candidatar no município que é ali, ó, do ladinho do município que eu moro. Eu moro aqui, mas trabalho ali. Posso? Você até pode, mas você tem que mudar o seu domicílio eleitoral. Ué, mas eu posso morar em um lugar e ter domicílio em outro? Pode, desde que você tenha outros vínculos para justificar isso. Então, então eu trabalho lá, isso é um vínculo? Eu tenho, por exemplo, um espaço rural ali, posso votar ali naquele lugar? Posso. Mas eu preciso fazer isso com tempo hábil para me candidatar, se eu quiser participar das eleições de 2020. Né? E que tempo é esse? Pelo menos 6 meses antes da data da eleição. Então, ali, mais ou menos abril, todo mundo que queira se candidatar tem que estar com o domicílio eleitoral certinho onde vai se candidatar. E não é só o domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral e o partido político pelo qual você queira se candidatar. Não tem como se candidatar sem partido político. Essa é a primeira observação importante. Você tem que estar afiliado a um partido. E não é igual aquele negócio que fica lá no cheque de instituição bancária, não. Eu sou filiada há 20 anos num partido. Sou filiada há 20 anos? Não. É filiada ao partido pelo qual você vai se candidatar. Então, eu estou filiada ao partido Y e quero me candidatar pelo partido X. Pode, mas você tem que mudar para o partido X 6 meses antes da data das eleições. Né? Então, essa é uma regrinha. Mas eu já ocupo um cargo político e eu quero trocar de partido. Aí existem outras regras que você vai ter que observar. Porque se você foi eleito por um partido e quer se desfiliar dele, você quer sair dele para ir para outro, tem que ter uma causa justa para que isso aconteça. Se você não tiver justa causa para sair do partido pelo qual você foi eleito, você corre o risco de perder o seu mandato. Isso é muito importante. Então, lá na lei das eleições, está dizendo direitinho quais são as causas justas para você deixar o partido pelo qual você foi eleito, se você ocupa hoje um mandato, para poder ir para outro partido. Está lá no artigo 22A da Lei 9.096, caso vocês queiram conferir. Pronto, então essa é a primeira coisa. Domicílio eleitoral, filiação partidária, 6 meses antes da data da eleição. Isso vai dar dia 4 de abril, exatamente. Então, dia 4 de abril você tem que estar com isso certinho, né? Não pode deixar para depois. Então, primeira coisa que vocês têm que olhar. Segunda coisa, eu disse que você tem que estar afiliado a um partido, mas além de estar afiliado ao partido, o partido tem que te escolher. Porque muitas das vezes tem mais gente querendo ser candidato do que vaga. O partido não pode apresentar tantos candidatos quantos ele queira, tem regras para isso. O que é positivo na nossa situação? Positivo entre aspas, né? Como existe um percentual mínimo de candidaturas de mulheres, né, o partido não pode apresentar uma lista de candidatos só com homens, né, do total de candidaturas que o partido vai apresentar, pelo menos 30% tem que ser mulheres, o partido fica atento para poder buscar essas mulheres. Então, em geral, as mulheres que queiram se candidatar vão ter espaço. Qual é o grande problema disso e a crítica que eu faço aos partidos aqui? Os partidos, em geral, eles se preocupam em formar liderança. Sim, lideranças masculinas. Em geral, não há espaço de formação de lideranças, formação e capacitação de lideranças femininas. E como isso pode ser feito, né? Como isso na prática acontece? Olha, um partido X consegue eleger um prefeito no município, ou consegue eleger um deputado. Ele tem uma série de espaços para colocar pessoas com habilidades
para desenvolver, e esses espaços ajudam a desenvolver as habilidades políticas. Então, por exemplo, um secretário do município, né, ou um partido que, né, os diretórios, os órgãos do diretório partidário, esses órgãos de poder, todos esses espaços, em geral, são ocupados por homens. Eles indicam homens. Lembra que eu falei da rede, que eles já sabem fazer há muito tempo? Eles vão puxando um ao outro. Isso já é uma prática. A gente fica, as mulheres em geral, ficam com um pudor de fazer isso. Não, bora fazer isso, bora puxar uma a outra. Ocupei um espaço, vou me cercar de outras mulheres. Inclusive, né, para fortalecer o meu espaço, fortalecer o delas e barrar aquele tipo de violência que, em geral, a gente sofre, não só de homens, infelizmente, mas muitas vezes deles, no sentido de você fala uma coisa, ele repete a mesma coisa que você falou, a ideia que você falou como se fosse dele, corta seu espaço de fala, né? Fica tentando te explicar o que você inventou, o que você sugeriu. Então, assim, se proteger também quando você ocupa um espaço de poder é muito importante, né? E é bom fazer isso com outras mulheres juntos. Isso é uma forma, né, uma das possibilidades de formar e de capacitar lideranças políticas, que em geral os partidos não estão atentos, não fazem isso ainda. O que às vezes acontece? Como os partidos não vão atrás, eles não buscam, eles não estão preocupados em formar e capacitar a liderança, eles não vão lá no grupo do bairro para ver quais mulheres estão ali trabalhando há muito tempo, ajudando, desenvolvendo, fazendo propostas, porque são muitas. Eles chegam perto da data da eleição e falam, ai meu Deus, tenho que encher 30%. As mulheres não querem nada porque elas não vêm até aqui. Olha, aí já vem com aquela história, já vem com aquela conversa. Não tem mulher aqui porque a mulher não quer. Também já é mais uma mentira, porque o espaço é absolutamente... ele não acolhe, ele te expulsa, né? Ele é um ambiente absolutamente masculinizado. Bom, aí chega na véspera de preencher essa lista, eles colocam o nome de um monte de gente. Troca favor, coloca o nome de quem está trabalhando, das mulheres que trabalham no partido. Pega um nome aleatório de uma filiada que nem sabe, coloca lá. Né? São várias formas que a gente acaba vendo de criar candidaturas fictícias. O Tribunal Superior Eleitoral está muito atento a isso. Recentemente, foi finalizada a primeira condenação pelo TSE com base nessas situações de candidaturas fictícias. E qual foi a consequência? Toda a lista de candidatos cai quando eu reconheço a existência de candidaturas fictícias. Como assim? Como assim toda a lista? Lembra que eu falei que é o partido que apresenta os pedidos de registro. Você não pode fazer o seu registro avulso, você só faz via partido. E aí o partido organiza uma lista dentro daquelas regras e daqueles limites que a lei estabelece. Então vamos supor que o partido ali pode apresentar 10 candidaturas no máximo. Se ele pode apresentar 10 candidaturas, e ele vai apresentar efetivamente 10 candidaturas, pelo menos 3 tem que ser mulheres. Então ele tem 10 pessoas, 7 homens e 3 mulheres. Dessas pessoas, as 3 mulheres são candidatos fictícios. São mulheres que nem sabiam que eram candidatas. Pegam uma foto ali do Facebook, falsifica uma assinatura e manda lá. Isso acontece. Bom, aí chega lá na frente, se identifica, essas mulheres descobrem, pessoal, eu vi meu nome ali, fiquei sabendo, alguém comentou que viu meu nome na lista de candidato, eu não sou candidato. E aí se descobre a fraude. Isso é reconhecido como uma fraude. O que a Justiça Eleitoral vai fazer? Como esse partido não poderia ter apresentado essa lista capenga, né, ou seja, só com 7 homens, né, sem essas 3 mulheres que foram colocadas de forma fraudulenta, toda essa lista está errada. Então, o que o tribunal vai fazer? Vou rasgar essa lista. Nossa, mas a pessoa, o primeiro ali foi eleito. E aí? Perdeu o lugar. Perdeu a vaga. Foi cassado. Então, a consequência é seríssima. A partir dessas eleições, eu tenho certeza que os partidos vão estar mais preocupados com isso. E se os partidos não estiverem conscientes disso, agora você sabe. Vocês vão falar com o partido
Quem são essas pessoas aqui que estão nessa lista? Porque se essa pessoa que está aqui for uma pessoa que você colocou para fraudar, a minha candidatura, que é uma candidatura verdadeira, pode ir para o ralo. Então, vocês mulheres que estão aqui, que estão empenhadas, que estão preocupadas em serem candidatas, fiquem atentas à eventual fraude do partido, porque isso pode prejudicar vocês também. Ah, então alcança as mulheres? Alcança. É a lista inteira. Então, no meu exemplo, dos 7, dos 10, 7 homens, 3 mulheres. Das 3 mulheres, uma era candidata de verdade, 2 eram fictícias. Mesmo a candidata de verdade, cai. Então, fiquem atentas, cobrem dos partidos, fiquem de olho e registrem bem todos os atos de campanha de vocês. Então, o que o tribunal fez agora para essas resoluções com relação ao registro? Passa a ser exigido alguns documentos que antes não eram. Né? Lembra que eu falei que eles colocavam, às vezes, foto tirada do Facebook de uma candidata que falsificava uma assinatura? Bom, cientes disso, o tribunal colocou lá entre os documentos que precisam ser apresentados para o registro uma declaração de ciência. É eu dizer, eu candidato, olha, confirmo que eu, fulana de tal, tenho ciência que a minha candidatura está sendo apresentada, eu quero ser candidata, Então, essa declaração de ciência ela vai existir. Além dessa declaração de ciência, tem mais. Tem a declaração de que você, candidata, sabe que você precisa estar atenta às intimações que saem em seu nome. Porque sabe uma outra coisa que acontecia também? Né? Eu candidata, eu não sou obrigada a contratar um advogado para mim, somente, no momento do registro. Em geral, o partido político dá essa assessoria jurídica. Então, você tem um advogado do partido. E como é o partido que apresenta o registro, em geral, o partido que acompanha tudo. Então, vamos supor, apresentaram lá seu registro, ficou faltando um documento, ficou uma dúvida sobre uma certidão. O que a Justiça Eleitoral vai fazer? Ela vai te chamar e falar, olha, fulana, vem cá, só para eu tirar uma dúvida, para ver se está tudo certinho, para eu dizer se você pode ou não pode ser candidato. Às vezes, o partido ignora essas intimações que dizem respeito às mulheres. E a mulher está ali fazendo a sua campanha, acha que está tudo bem, não prestou atenção naquilo, e o seu pedido foi indeferido porque o partido não olhou para o seu registro. Isso acontece? Acontece. Então, o que a Justiça Eleitoral fez também? Olha, vai ter que ter também uma declaração de ciência de que você vai ter que ver se tem alguma coisa no seu nominho, lá no mural eletrônico da Justiça Eleitoral. Então, essa e uma outra preocupação, uma outra coisa que às vezes acontece também. E esse é um caso que eu já vi mesmo quando eu era de Minas Gerais. Uma mulher que se destaca como uma liderança importante numa região, olha, você já sabe que vai chover de votos ali, essa pessoa tem que ocupar esse espaço. E aí ela é filiada ao partido X. Chega o partido Y e fala, nossa, mas você é muito boa, nós aqui no nosso partido vamos te dar o espaço, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, vem para o meu partido, vem ser candidata aqui no meu partido. Ela fala, legal, tá bom, eu vou. E vai. E aí, na hora de fazer o registro de candidatura, não coloca o nome dela. Aí ela acha que está lá, que está candidatando, que está tudo direitinho, que está bonitinho, que está certinho. E o pedido dela nem foi apresentado. Se passar o tempo, gente, não dá mais. Não dá para mexer. Então a pessoa fez tudo. Filiou, foi na convenção, foi escolhida em convenção, mas o partido não colocou o nome dela. O que eu posso fazer? Olha, se passou o prazo de 48 horas, nada. Então, eu estou dizendo para vocês que existe um prazo. Você que é candidata, fez tudo que tinha que fazer, entregou todos os documentos do partido, então pronto, agora vou embora, vou para lá, não preciso fazer mais nada. Cuidado! Entrega todos os documentos, mas fica de olho. E como eu fico de olho? Logo depois que eu apresentei todos os documentos, o partido tem
até o dia 15 de agosto, às 19 horas, para apresentar todos os pedidos de registro de candidatura. Depois que o partido apresenta, a Justiça Eleitoral faz uma listinha. Fala, olha, essa listinha, que aí eu vou chamar de edital, está com o nome de todo mundo que teve o pedido de candidatura apresentado. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá conferir se o seu nome está na listinha. Se você foi escolhida em convenção pelo partido, se o partido te apresenta, diz para você que você vai ser candidata, seu nome tem que estar no edital. Se ele não tiver, você tem 48 horas, e olha que é tudo assim, é tudo rápido, a Justiça Eleitoral vai falar, opa, meu nome tinha que estar aqui. Então aí você vai procurar um advogado, vai procurar uma ajuda e vai lá. Mas você fique atento a esse prazo. Publicou a lista de candidatos, confere. Seu nome está lá? Perfeito. Ótimo. Seu nome não está lá? Corre 48 horas. Assim que saiu, você já tem que olhar, tá bom? Então, olha, eu já dei 3 alertas aqui importantes para vocês. Acompanhar, primeiro, estar filiado no domicílio no prazo. Segundo, acompanhar as pessoas que vão ser candidatas pelo seu partido. Porque se der algum problema, tiver alguma candidatura fictícia, isso afeta a sua candidatura. Depois, acompanhar se o partido colocou o seu nome de fato lá no registro. Se ele não tiver colocado, você tem 48 horas para ir na Justiça Eleitoral e falar, opa, meu nome tinha que estar aqui porque eu fui escolhido em convenção. E além disso, ficar atento às publicações do seu nome. Só fica tranquila, gente, quando tiver uma decisão lá dizendo, olha, registro deferido. Aí você não precisa preocupar. Aí, ok, aí está resolvido, já posso só fazer campanha. Nossa, mas eu tenho que fazer campanha e fazer 1000 coisas? Lembra que eu falei da rede? Volta para a sua rede, vai ter muito trabalho. Você tem que se cercar de gente para poder te ajudar, e gente que você confia, para te ajudar a fazer tudo que você vai ter que fazer, para ficar atento a tudo que você tem que fazer durante esse período de campanha. Bom, deixa eu ver, mas o que eu preciso falar com vocês? Então, eu já disse, o último dia do registro de candidatura. Você pode fazer campanha enquanto isso? Ó, meu registro é só no dia 15 de agosto. Mas antes disso, eu posso fazer alguma coisa? Olha, você não pode, de jeito nenhum, não pode, não faça, pelo amor de Deus, ir em lugar nenhum e falar, vote em mim. Não pode pedir voto antes do registro de candidatura. Ai, mas eu quero ser candidata, eu não posso contar para ninguém que eu quero ser candidata? Ah, e outra coisa. Você pode falar que você tem intenção de ser candidata. Você pode falar até o que você gostaria de fazer. Ah, eu acho que aqui no meu município tinha que ter mais escola. Ou eu acho que as ruas não estão sinalizadas, né? Gostaria de ocupar um espaço público para ter isso. Posso postar lá no meu Facebook? Ai, gente, eu acho que eu quero ser candidata. Posso? Pode. Você só não pode falar assim, gente, sou candidata, vote em mim. De jeito nenhum. Você só pode fazer isso depois que terminar o registro de candidatura. Então, a partir do dia 16 de agosto, você pode postar lá no seu Facebook e falar, sou candidata, vote em mim? Sim, 16 de agosto. Antes de 16 de agosto, de jeito nenhum. Ai, mas eu posso participar de rodas de conversa? Pode. Pode falar o quê? Pode falar que eu tenho interesse em candidato? Posso. Posso pedir voto? Não. Tranquilo? Outra coisa que eu posso fazer também, que é novidade. Já ouviram falar da vaquinha virtual? Que você vai lá e faz uma campanha de financiamento na internet? Você pode fazer isso? Pode. Mas uma vaquinha virtual demora, né? Então eu vou esperar lá no dia 16 para começar? Não precisa. Você vai poder fazer isso a partir de maio. Então, a partir do dia 15 de maio, você pode criar uma campanha de arrecadação prévia na internet. Uai, mas você não acabou de dizer que eu não posso pedir voto? Não pode, mas você pode dizer que tem interesse em ser candidato. Então, você pode criar uma vaquinha e falar, olha, gente, eu estou pensando, eu queria ser candidato. E aí, para isso, eu preciso de um dinheirinho. Se vocês quiserem me ajudar nessa campanha, né, para eu poder, lá na frente, se tudo der certo, ser candidato, essa é uma campanha de financiamento que eu estou fazendo aqui.
E aí, o que acontece com esse dinheiro? Eu consigo pegar esse dinheiro antes? De jeito nenhum. Que você tem um momento certo para começar a fazer gastos e receber dinheiro para sua campanha. Receber, né, na sua mão, fisicamente. Você só pode movimentar dinheiros na sua campanha depois que você cumprir 3 requisitos. Então, primeiro, formalizou. Se você formaliza o registro, você obtém um CNPJ da sua campanha. E aí, com o CNPJ da sua campanha, você abre uma conta bancária para a sua campanha. Então, você só pode pegar o dinheirinho quando você tiver as 3 coisas. E fazer qualquer contratação. E aí, então tá. Então, como fica essa campanha lá de maio? Ela vai acontecer. Você não pode pôr a mão no dinheiro. Depois que você cumprir os 3 requisitos, você consegue levantar o dinheiro da vaquinha. Ah, mas no fim das contas, em maio eu pensava que eu ia ser candidata, mas lá em agosto eu não vou ser candidata mais. Como é que fica isso? Não tem problema nenhum, porque aí o dinheiro volta para os doadores. Ah, muito bem. Então eu posso fazer isso em qualquer lugar? Não. Tem alguns lugares específicos de financiamento coletivo que né, tem um regramento que o TSE fez, que eles precisam observar. Você não vai em qualquer lugar fazer isso. Então, você precisa de uma orientação para escolher, caso você tenha interesse em fazer uma vaquinha virtual, qual pode ser esse lugar que eu vou fazer, que eu vou contratar a minha vaquinha virtual. Então, eu disse para vocês no começo que não é obrigatório você ter um advogado te acompanhando desde o início. Mas a gente percebe que tem vários momentos que é muito interessante que você tenha uma boa assessoria jurídica para te orientar. Tá? Então, sei que isso envolve uma série de coisas, uma série de custos, mas fica a informação para vocês considerarem aí. Outra coisa importante, a gente falou, e aí eu já vou caminhando para o final, porque eu estou vendo que o meu tempo já está aqui em cima. Além dos 30% que o partido precisa colocar, né, na lista deles de pessoas, né, de mulheres por gênero, estou falando aqui de mulheres, mas a lei fala gênero. Na prática, a gente sabe que são as mulheres, né? A gente cria esse percentual mínimo e o mínimo, para nós, acaba sendo o máximo, né? Eles colocam ali o que precisa e, em geral, mais do que isso, não passa. O TSE, aliás, o STF decidiu, com base numa ADI alguns anos atrás, que é obrigatório que o partido também destine verbas para essas campanhas. Então, não basta cumprir 30% na lista, que é o que acontecia antes, e deixar essas candidaturas a Deus dará. Então, eu preciso de uma estrutura. Campanha, né? Gasta tempo, gasta dinheiro, todo mundo sabe disso. Eu preciso rodar, eu preciso circular, eu preciso para minha propaganda, tudo isso tem um custo. Então, o partido também tem que direcionar o mesmo percentual de candidaturas para as mulheres. Então, se eu tenho, né, 10, a lista total que os candidatos apresentaram, o percentual de mulheres apresentadas foi 30% ao mínimo. Ou se foi mais, foi 40% que foi apresentado, o mesmo percentual tem que ser destinado às candidaturas das mulheres. Então, uma coisa para vocês chegarem ao partido de vocês já conscientes é partido. Eu sei que eu preciso ganhar um dinheirinho daqui. Como esse dinheiro aqui vai ser distribuído? Né? A gente tem 2 fontes para isso hoje. Eu tenho o fundo partidário e o financiamento de campanha. Todos com regras próprias, tem uma série de orientações, mais uma vez, a assessoria jurídica é muito importante, mas eu estou dando aqui noções gerais do que vocês podem procurar. Então, vocês podem procurar para o partido financiamento para a sua campanha também. E aí, já falei, a data a partir da qual a campanha vai ser livremente permitida é a partir de 16 de agosto. Então, a partir do dia 16 de agosto, você pode sair com tudo, pedindo voto para todo mundo e, por favor, faça isso, que é necessário para, de fato, obter o sucesso na sua campanha eleitoral. Eu queria passar aqui algumas, em termos gerais, algumas modificações para a gente poder
fazer o nosso bate-papo. E aí eu queria abrir para vocês, caso vocês queiram falar alguma coisa, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. Gente, a pergunta será feita no microfone para que ela consiga ouvir, seria isso? Ou ela pode ser boa? Paulinha, eu queria só começar com a primeira pergunta. Eu tive um caso sobre a questão de crowdfunding, da vaquinha virtual, em que um dos doadores, e isso aí não foi culpa da prestadora de contas, mas, enfim, acabou redundando na desaprovação, ele era estrangeiro, esse doador, embora tivesse CPF, mas na prestação de contas não foi demonstrada que a renda dele era oferida no Brasil. E aí caiu naquela questão da fonte vedada. Você teria alguma orientação para ser evitado esse tipo de coisa? Porque é muito difícil para o arrecadador, o candidato ou a candidata que vai arrecadar, aferir isso. Às vezes é um estrangeiro, um CPF presume-se que seja um nacional, mas muitas vezes não é. Às vezes é um professor que está lecionando na universidade, é de origem estrangeira e tal, tem renda, mas depois a prestadora não tem aquela vivacidade, aquela diligência de trazer a comprovação de que a renda dele é oferida aqui no Brasil, e a gente não sabe se aquele dinheiro provém do exterior ou não, e sabe-se que dinheiro de exterior não pode irrigar a campanha eleitoral. O TSE já tem assim, alguma questão nesse sentido, sobre esse tipo de filtro ou não, ou é algo que cabe realmente ao candidato ou à candidata ficar realmente verificando quando essa glosa for apontada pelo órgão técnico do tribunal? Olha, eu não me lembro de ter visto no Tribunal Superior uma situação específica como essa, doador estrangeiro com CPF. E realmente fica muito difícil para o candidato. O candidato não consegue, em geral, mapear essa doação de todo mundo. Em casos em que gerar esse tipo de uso, o que a gente vê, que é muito comum, é a devolução do erário para tentar evitar a desaprovação das contas. Então, se eu não consigo aferir a fonte, né, origem, para que só tem suspeição que essa fonte é vetada, não tem conhecimento da origem, em geral, eu faço essa devolução, se conhecido o doador ou produtores não for conhecido, para evitar essa má prestação. Mas em específico, eu achei até interessante, tá? Tem que dar uma olhada. Abrir para mais perguntas, pessoal? Aí podem ficar à vontade. Você... Bom dia, Pauliana. Queria parabenizar a sua fala muito didática. Eu queria fazer uma pergunta seguinte. Eu sei que a teoria é uma coisa e a prática é outra. Existe um vácuo entre a teoria e a prática. Quem está dentro dos partidos, acompanhando, é complicado. E quanto mais você pergunta, mais você é visto como que mulher complicada é essa? E o seguinte, eu fui para muitas reuniões e um dos partidos falou assim, irão vir 2 verbas. Eu fico questionando o que vão me dizendo. 2 verbas, uma para o partido, que você também tem direito, e 30% também destinado às mulheres. A questão maior é, esses 30%, vamos dar um exemplo fictício, se tem 30 mulheres, vamos colocar assim pontualmente, e vier 30 mil, e aí 1.000 para cada mulher, que seria o ideal, mas ele falou isso, a maioria dos partidos falaram assim, não, a gente vai decidir qual é a possibilidade de fazer uma diferenciação, porque se a gente achar que fulano tem mais capacidade, irá isso claramente, será investido mais naquela pessoa. Como eu vou me proteger para que eu saiba que tudo que vier de 30 para 30 pessoas, o certo e o ideal seria 1.000 para cada mulher? Como eu me protejo disso se os partidos são blindados de informação, de conhecimento, entende? Eles falam que é como se a gente viesse só para complementar a candidatura. Isso incomoda pra caramba. É uma luta lá dentro. Você podia me esclarecer como me blindar ou nós podemos nos blindarmos sobre isso? Aí a gente volta num ponto muito sensível,
que é a autonomia do partido. Isso que ele falou, não tem, juridicamente não é errado. O partido não é obrigado a dividir igualmente entre todas as secretárias. Isso é uma verdade. Já participei de vários debates em que essa questão foi posta. Cabe à legislação ou ao tribunal estabelecer uma forma de distribuição mínima, alguma coisa nesse sentido. E até hoje a gente não tem exatamente para poder dizer o que aconteceu na última eleição. Aconteceu muito. Algumas candidaturas, por exemplo, foram muitas vices, né? E aí você coloca todo o dinheiro ali naquela candidatura a vice, que impulsionava o cabeça de chapa, que era um homem, e aí acabavam, assim, outras mulheres, né, das cruzadas acabavam prejudicadas. É importante lembrar que o espaço de família é muito importante. Ele teve um resultado positivo nesse aspecto? Teve, de aumentar o número de vice-candidaturas. Antes você tinha uma chapa inteira só de homens. Você passa a ter uma chapa com homens e mulheres. Isso ajuda a naturalizar essa presença. Agora, por outro lado, você segue não dando as ferramentas para as outras mulheres. Então, ou seja, que não tinha política, que não era conhecida, e a gente falou, o partido não está fomentando esse desenvolvimento da liderança, ela chega ali crua. Ela não tem esse espaço para crescer, para mostrar e para poder passar a ganhar acesso a essa verba. O que eu acho que pode ser uma estratégia, e aí não necessariamente jurídica, uma estratégia mesmo de ação que as mulheres podem utilizar? O medo. Os partidos estão com medo agora dessas sanções que podem vir em virtude da identificação de candidaturas fictícias. O que aconteceu no caso qualquer que levou o TSE a reconhecer as candidaturas como fictícias? Foi uma característica muito importante. Prestações de contas idênticas. Mesmo valor movimentado, mesmo lugar gasto, número de recibos sequenciados, a indicar maquiagem tática. Quando você não dá dinheiro nenhum para a sua candidata, isso pode ser um indício de que aquela candidatura não era verdadeira. Então, eu acho que, como estratégia, as mulheres podem utilizar esse risco para dizer, olha, é importante que vocês deem dinheiro para todo mundo, ainda que haja uma distribuição considerando alguma variável, para impulsionar minimamente todas essas campanhas, para que não haja ali na frente qualquer alegação a respeito do candidato dos laranjas, que podem inviabilizar a chapa inteira, não só o candidato. A advogada, a doutora Sara Feitosa, tem uma indagação a fazer, doutora Pauliana. Eu não entendi. Vocês falaram alguma coisa, eu não consegui ouvir. Não, só uma indagação agora, que vai ser feita por uma advogada, a doutora Sara Feitosa, a senhora agora. Deu para entender? Sim. Doutora Pauliana, bom dia. Parabéns pela excelente palestra, apresentação. Atuando na área como advogada, a gente nota que, por exemplo, algumas candidaturas, mesmo com o registro deferido, não é, por algum motivo, perto das eleições, ou mesmo no início, aquela candidata, pretensa candidata, desiste, não é? E aí, ao final, se ela não for bem assessorada ou não estiver inadvertida, ela vai ter que prestar contas da mesma forma, ainda que não tenha nenhum gasto, não é? Apresentando os recibos eleitorais em branco, porque a não apresentação dessas contas pode torná-la inelegível para uma próxima candidatura. Então, às vezes, o que é que a gente observa, né? Pessoas dizem, eu entrei, não, por exemplo,
não tive nenhum apadrinhamento, não tive o apoio, desisti e acabei inelegível, porque, olha, eu nem sabia, né? E isso porque veio o prazo posterior, né? E ela não fez a prestação de contas, ainda que não teve nenhum gasto. Então, em relação a isso, né, o seu comentário, e assim, há uma previsão também de que a Justiça Eleitoral notifique, né, uma notificação para que venha, volte, é mais ou menos um segundo aviso, né? E essa notificação, uma vez que a parte tenha residência fixa, endereço já devidamente informado, ela pode ser por edital, fictícia, como deve ser também esse procedimento. Interessante chamar essa atenção. Obrigada. Isso é uma outra novidade para o registro, doutora Valéria. E também haverá uma declaração de ciência da obrigatoriedade de prestação de conta. Mesmo em caso de desistência. Eu queria até dividir com a senhora minha perplexidade com relação a alguns casos de que tive notícia. Porque você deu um exemplo de desistência. Desistência pode acontecer várias vezes. Um caso que aconteceu em São Paulo, de uma mulher que no curso da campanha perdeu o irmão. Ele faleceu, não lembro o que foi, porque o Ministério Público apresentou a ação, alegando que a candidatura dela é da própria com a tentativa, inclusive, de sancioná-la pessoalmente na elegibilidade por conta dessa desistência. Ela alega que foi no curso da campanha teve perda de familiar próximo, um irmão. O Ministério Público diz que aquilo não era uma justificativa. Então, eu fico muito preocupada com uma coisa que às vezes acontece, que eu acho que é importante falar, como uma violência institucional. Se exige a cobrança de uma moralidade, eu não sei nem se essa é uma boa palavra, mas uma moralidade excessiva, né? A mulher, ela tem que ser uma super mulher e ela tem que enfrentar qualquer coisa, inclusive a morte de um familiar. Porque se ela não enfrentar isso, a campanha não é uma campanha verdadeira. Olha, isso mostra para a nossa sociedade que isso não é nosso lugar. É para dizer, olha, esse não é um capital. Tanto não é que qualquer coisinha, e aí, com todas as aspas possíveis, qualquer coisinha, a morte de um familiar, poderia te levar à desistência? É um absurdo. E aí, deixar bem claro, para mim, absurdo é que tenha sido ajuizada uma ação às parcelas. Em Minas Gerais, aconteceu muito das candidaturas e foi existente fictícias. A pessoa não sabia que era candidata, não prestou contas, por óbvio, e teve a declaração de inelegibilidade por apresentação de contas. Aliás, declaração de inelegibilidade deixa de ter quitação eleitoral, né? Bom, o que impede uma candidatura. O que acontece? A Justiça Eleitoral lá aceitou as querelas militares, as que foram propostas, contra a prestação de contas, em virtude da ausência dessa destinação, por falha no chamamento ao feito, no chamamento ao processo. Então, a querela nulitatis, nesse caso, resolveu. Como esse ano vai ter a declaração de ciência da obrigatoriedade de prestação, eu não sei se isso vai, em alguma medida, dificultar o manejo da querela militar. Mas fica aí a experiência já aconteceu no outro estado. Mais alguma indagação, pessoal? Quer fazer? Pode ficar à vontade. Relacionada, doutor. Parabéns pela palestra. Aqui, ó.
relacionada a consultorias, casos concretos, a gente pode mandar um e-mail para o TSE, ou a gente pode dirigir ao TRE do Estado, para a gente obter alguma resposta específica de algum caso concreto, de alguma dúvida sobre impedimento, algo desse tipo. Os órgãos da Justiça Eleitoral, eles não podem prestar consultoria para os candidatos. Existe uma figura, né, que a Justiça Eleitoral tem uma série de funções ativas, né? Entre essas funções ativas existe a consulta. Só que a consulta não pode ser formulada por qualquer pessoa. Tem os legitimados, então, em geral, são autoridades. E durante o período eleitoral, não é possível formular consulta. E consulta baseada em caso concreto já não seria conhecida de forma nenhuma. Onde que eu consigo encontrar essas informações que são importantes para mim? Por exemplo, você falou especificamente aí de impedimento. O TSE tem uma lista muito boa, inclusive bem detalhadinha, de impedimentos e de prazos de afastamento, né, para os diversos cargos, que qualquer pessoa consegue consultar ali diretamente. Uma outra alternativa, assim, seria possível, mas eu não sei na prática qual que acontece, né? Seria para os casos, pessoas que não teriam condições de advogada, para defensoria. Só que acho que não existe setor especificado na defensoria sobre eleitoral. O que muitos estados têm são questões da OAB, né, de direito eleitoral. Há uma vedação da OAB para a assessoria crítica gratuita, né? Não pode prestar assessoria sem essa contrapartida. Mas, um lado positivo, a última reforma de 2019 fez uma série de alterações, especificamente com relação a essa parte aí dos honorários e dos advogados. Ele é reconhecido como gasto eleitoral, mas ele não fica no limite do teto de gasto. Eu posso usar a verba que vem de FEPEC ou de fundo partidário, mas isso pode extrapolar o limite de gasto. Foi reforma recente. Eu fiquei falando que vai ter a parte de conta na parte da tarde, então eu imagino que talvez tenha mais informações sobre isso. Mas essa reforma, ela tem uma abertura e uma oferta para essa questão da assessoria. Muito obrigada. Outra coisa. Foi citado pelo Dr. Beck o trabalho do SNE, né, de sistematização das normas eleitorais. O trabalho coordenado, né, o ministro Edson Fachin foi coordenador desse grupo de trabalho, juntou com servidores da Justiça Eleitoral de diversas regiões, né, diversos estados, e combinou na elaboração de um produto, que é a coleção SNE. Nessa coleção, você consegue acessar, além dos dispositivos legais, as análises que os especialistas nas áreas fizeram sobre aqueles dispositivos especificamente. Então, material de consulta muito rico, que está aberto, está no site do TSE, é um PDF gratuito. São 9 volumes. O primeiro volume é só de metodologia, os outros volumes vão falar sobre direitos políticos, prestação de contas e financiamento, crime eleitoral. Então, tem várias informações muito interessantes. E todos os TREs ganharam também uma via física que fica na biblioteca. Então, você consegue acessar a via física da biblioteca e você consegue acessar principalmente o site do TSE. Obrigada. SNE. Sistematização das normas
eleitorais. SNE. Provavelmente está disponível no site do TSE, não é isso, doutora? Está no site Para do download. TSE, na aba Legislação, aí está lá, sistematização das normas eleitorais. Outra sugestão nesse aspecto, eu não sei se funciona, porque, obviamente, pela minha função, não tenho nenhuma vivência nas casas legislativas. Mas, normalmente, tem procuradorias da mulher nas casas legislativas, seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia. Então, se as senhoras não conseguirem uma orientação correta, jurídica, dentro do partido, talvez fosse interessante tentar, pelo menos, junto a essa instância lá, que se propõe, pelo menos, a partidária ou suprapartidária, para que tirem algum tipo de dúvida em relação a isso, né? Mas eu não sei efetivamente se essas procuradorias elas são estruturadas, se elas têm condições para isso. Não sei, mas só uma possibilidade. Tem muitos grupos de mulheres que têm feito esse trabalho, né? Inclusive, se não me engano, o Grupo Ágora, da professora Raquel Queiroz, que eu acho que é federal aí de Fortaleza, estão fazendo um trabalho muito interessante, com uma guia, com material, ou às vezes a assessoria da federal pode auxiliar também. Eu acabei de mandar no chat aqui do Skype o endereço, o link para o endereço do SNE, vamos compartilhar depois. Gente, mais alguma pergunta? Não, é porque está no Skype da SMEC. Está no Skype aí. Mas não é difícil de encontrar. Colocar no Google esse... Vai indicar o local. É bem fácil de obter. Isso. Alguma indagação, pessoal? Poliana, então eu queria agradecer em nome da SMEC. Em primeiro lugar, o doutor Ângelo pede as escusas por não estar aqui presente. Acho que ele está até coincidentemente em Brasília. Mas eu também, em nome da Escola Judiciária Eleitoral, eu queria agradecer a presença, te parabenizar pela clareza, pelo didatismo com que você abordou os temas. Eu acho que foi muito esclarecedor para todos nós aqui. Espero contar com você em outras oportunidades aqui, presentemente, inclusive. Tendo esse orgulho de ser servidora da casa, né, se não me engano, da Justiça Eleitoral, não é isso? Então, eu queria te agradecer profundamente. Queria também aqui passar às tuas mãos aqui um certificado de participação aqui da SMEC e da EJA, obviamente de maneira virtual, mas vamos enviar pelo correio ou por PDF, por e-mail, para você, mas agradecer profundamente você ter reservado o seu valioso tempo aqui para trazer essas informações tão valiosas para que essas valorosas mulheres que estão aqui presentes realmente passem a integrar aí a política e fazer uma política não mais do mesmo, mas de forma melhor do que tem sido feito atualmente. Então, a EJA agradece profundamente a participação. Muito obrigado. Muito obrigada.